Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. Junto aqui com Raquel, vamos falar a respeito da nossa cidade tão maravilhosa e mostrar que ela é uma cidade multicultural, ou seja, ela não só tem um tipo de cultura, tem várias. E todas elas são bem importantes. Todas elas, mesmo que às vezes você não goste tanto de uma representação cultural, se identifique mais com outras, mas temos várias. E a gente pode aproveitar e falar super bem delas, vivê-las super bem. Então, claro, nossa aula é um pouco mais curta, aí a gente vai falar assim, bem rapidinho a respeito dessa cidade tão fantástica e as expressões multiculturais que temos aqui no nosso Recife. Então, vejam essa frase. Ela diz o seguinte: a cultura de um povo é o seu maior patrimônio. Preservá-la é resgatar a história, perpetuar valores. Essa frase é de Nildo Lage e vem falando a respeito desse patrimônio. Ou seja, quando a gente se for, quando a gente já não estiver mais aqui, ou se você morar em outro país, morar em outro local, mas você pensar em Recife, você já pensa muitas vezes em maracatu, em um forró, em um brega, em um galo da madrugada. Mesmo que você não goste de, como eu disse, de uma representação ou outra daquelas, mas fazem parte da nossa cultura, fazem parte da nossa cidade. E é um patrimônio que a gente deve cada vez mais cuidar, cada vez mais zelar, preservar, tá? A gente pode continuar, começando essa aula, pensando o que é cultura. Porque muitas vezes as pessoas ficam achando que uma cultura é mais importante do que a outra, né? Então vamos pensar o que é cultura. E você sabe quais são as manifestações culturais do Recife? Veja, o título da nossa aula já é Recife Multicultural, ou seja, temos muitas e muitas culturas. Eu já trouxe algumas. Você consegue pensar rapidamente agora quais são as manifestações culturais que tem só aqui no Recife? Veja, eu estou falando de Recife. Se a gente falar então de Pernambuco, aí é que tem cultura mesmo. Nas diferentes regiões, nos diferentes municípios, a gente tem cultura para dar, para emprestar, para vender, ainda sobra muito para a gente. Que bom, né? Então, vamos pensar em alguma dessas manifestações culturais, tá? A gente pode começar pensando, não apenas aqui em Recife, mas no mundo todo. Tem dois tipos de cultura, pelo menos, tá? A cultura popular e a cultura erudita. Então, aí duas representações dessas imagens. Uma no festejo de São João e outra numa orquestra sinfônica em um local muito bonito, que deve ser um teatro. Então, são culturas. São culturas distintas. Vão ter músicas específicas, as pessoas vão se vestir de um determinado jeito, as pessoas vão cantar, vão se portar de um determinado jeito. Então, tanto a cultura popular, essa que é feita pelo povo, nosso dia a dia, em que a gente está numa praça, a gente está num ônibus e a gente está escutando, está falando, está se vestindo de um jeito, como também tem esses espaços que são super importantes e que guardam também a nossa história, que guardam também a nossa memória, como os museus, os teatros, igrejas, né? As igrejas antigas, então, que aqui na nossa cidade tem muitas, contam da nossa cultura, contam da nossa história, tá? Então, falar de cultura é falar que a cultura ela faz parte da humanidade. Quem faz cultura é o ser humano, tá, gente? E que todas as cidades têm cultura. E todas as épocas têm diversas manifestações culturais. Então, falar em cultura é falar que ela faz parte, sim, do nosso dia a dia e que cada época vai ter ainda a sua cultura específica. Muito da cultura vai se perdendo ou vai se transformando. Um exemplo clássico que eu trouxe agora do São João, ele não começou aqui no Brasil. Ele é dessa junção, dessa mistura de culturas. Mas, a princípio, ele veio de alguns países da Europa. Como nós fomos colonizados por países da Europa, como Portugal principalmente, mas também Espanha, Holanda, França. Então, o São João, naquela época, há séculos atrás, ele era uma forma de se viver esse ciclo natural que a natureza estava oferecendo do inverno lá na Europa, né? Então, as pessoas faziam aquelas fogueiras, traziam também as questões religiosas, bíblicas,
Mas a festa do São João, ela é anterior ao cristianismo. Mas aí quando os portugueses invadiram o Brasil, então trouxeram essa festa do São João. Aí junto com os indígenas, que são os donos dessas terras e que aqui já viviam, e junto com as pessoas negras e pretas que vieram sequestradas da África, foram trazendo elementos e puderam mudar a cultura, acrescentar a cultura. As músicas que a gente canta hoje no São João, as comidas que a gente tem aqui hoje no São João, não são as mesmas que a gente tinha há séculos atrás. Inclusive, tem uma aula super bacana nossa, né, a respeito do São João, da história do São João, e que está aqui, viu, no nosso canal, do Educa Recife. Você coloca Educa Recife, EJA, História. E aí, você vendo pela data, você vai achar essa aula que ficou bem legal, contando a origem do São João e todo esse processo de colonização. Se você perdeu, recomendo dar uma olhadinha. Vamos lá. Então, falando em hoje em nossa cidade, algumas manifestações culturais atuais. A gente pode falar dessas manifestações desde os festejos, como a festa de São João, que eu trouxe como exemplo, festas religiosas, mesmo que não seja da sua religião, mas muitas pessoas levam na cultura nessas festas, né? Como, por exemplo, uma festa muito grande do 8 de dezembro, que para o Morro da Conceição. Então, é algo bem importante, falando não apenas essa questão cultural, não apenas a questão religiosa, mas também toda uma questão de costumes que se tem, né? Culinária, gente. A culinária também faz parte da cultura, tá? Artesanato, teatros, música, danças, tudo isso são manifestações culturais e muito mais. Veja que eu coloquei aqui esses 3 pontinhos embaixo, as reticências. Minha amiga Carla, de português, ou Janaína, pode falar para vocês. É esse sinal de pontuação que está mostrando que tem muito, muito mais pela frente. Porque como começou nessa aula, o Recife é essa cidade multicultural. Tem cultura demais. E é uma cultura riquíssima, tá? Então, falar a respeito da cultura é falar de locais como esse, ó, que guardam a nossa cultura. Vai desde o mercado público, como o Mercado São José, tão bonito, como o Passo do Frevo, o Cais do Sertão, são locais que estão contando da nossa cultura. E você, que é estudante da Prefeitura do Recife, indo nesses locais, você nem paga a entrada, viu? Você pode ir, você visita, você conhece a nossa história, conhece a nossa cultura, faz um passeio maravilhoso e é de graça. Vamos embora. Pronto. Deixo aí para vocês essa sugestão de atividade. Em seu bairro, o bairro que você mora, ou o bairro da sua escola, existe alguma manifestação cultural? Você conhece alguma ou já fez ou faz parte de alguma? A gente pode pensar, vou dar um exemplo, né? Uma quadrilha. Na escola que eu trabalhava era muito forte, a comunidade via muito assim o caboclinho. Tudo isso são manifestações culturais, gente. Então vamos cada vez mais se apropriar da nossa cultura, porque ela é riquíssima. Um abraço.